Eu sou a Fran Borges, você tá no Prosas e Algo Mais, e hoje nós vamos falar de Os Mitos, a terceira e última parte do primeiro volume de O Segundo Sexo. Depois da vinheta. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? E a semana, como é que está? Olha só, olha como eu estou com essa cara, estou me sentindo um verdadeiro bonequinho de neve, gente. Vocês não podem sentir aí pelo vídeo, mas se vocês pudessem sentir, nossa mínima hoje aqui é 0 grau e a nossa máxima são 9. Se vocês pudessem ver como as minhas mãos estão geladas, nossa senhora, tá frio pra caramba. Então, falando de outra coisa, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam lendo muito coisas boas, legais. E hoje vamos a mais um vídeo, né, do projeto Lendo o Segundo Sexo, da querida, maravilhosa Simone de Beauvoir, necessária. Como eu já disse, né, no vídeo de leituras do mês, se você tem acesso, se você pode ter acesso a esse livro, leia. E vamos lá, que tem história, gente. Se esse vídeo ficar muito longo, eu divido ele em 2, tá? Porque tem muita coisa pra falar. Então, nós vamos conversar aqui sobre a terceira e última parte do primeiro volume, né? Que é intitulada Mitos. Ela é dividida em 3 capítulos. O primeiro vai falar de vários mitos ao longo da história, né? Sobre a mulher. O segundo, ela pega a opinião de alguns escritores, né? Sobre esses mitos e como eles pensavam, né? Sobre as mulheres. E o último é meio que uma conclusão, né, desses 2 temas e falando de um mito em especial nessa conclusão. Ela começa dizendo, ela começa no livro, não, fiz umas anotações aqui no caderno, tá? Então vou falando para baixo várias vezes. Então ela começa falando que todos os mitos, né, que são criados sobre a mulher, tratam a mulher como o inessencial, né? Isso que ela já tem falado ao longo do livro todo. Reafirmam, né, que a mulher é o inessencial, reafirmam que a mulher é o outro, que é esse segundo sexo. Ela vai começar falando de um dos primeiros mitos, né, que o cristianismo, inclusive, perpetuou e ajudou a espalhar, né, e a perpetuar, que é o mito da criação, né, que vem com Eva, né, Eva no paraíso e tal. Eva nem foi criada da mesma substância que Adão, né, então ela foi criada para o homem, para fazer companhia ao homem. Então, realmente para se submeter, foi criada para ele. E em seguida foi tida como o pecado, aquela que tentou Adão, né? Que foi por culpa dela foram expulsos do paraíso. Então, esse é um dos primeiros grandes mitos de opressão da mulher, perpetuados, né, pelo cristianismo. Em seguida, ela fala aqui sobre a religião, né? Que a religião, ela foi criada por homens, né? Os deuses, tanto na Grécia Antiga como o único Deus, todos esses mitos, todas essas histórias foram criadas por homens. Então, as mulheres não têm deuses próprios, não foram elas que criaram esses deuses. Esses deuses foram criados por homens e são esses deuses que as mulheres adoram. Tem até uma frase aqui que eu separei para ler para vocês, que ela diz isso, né? São os deuses fabricados pelos homens que elas adoram. Estes forjaram para sua própria exaltação, né, as grandes figuras viris, como Hércules, Prometeu, Pársifo. No destino desses heróis, a mulher tem apenas um papel secundário. Outra frase que ela coloca aqui muito interessante é: as mulheres, elas não se colocando como sujeito, não criaram o mito viril no qual seus projetos, né, se refletiriam. Elas não possuem nem religião nem poesia que lhes pertençam exclusivamente. É ainda através dos sonhos dos homens que elas sonham, né? É isso que ela diz. Então toda religião, tudo praticamente foram criados por homens e as mulheres adoram aquilo. E todas essas doutrinas geralmente não, né? Oprimem as mulheres. Afinal foram criadas por homens. Esse mito sobre Eva, né, da criação, o mito da criação, eu separei um outro trecho para ler para vocês aqui. Antes de ser a mãe do gênero humano, Eva é a companheira de Adão. Foi dada ao homem para que ele a possua e fecunde, como possui e fecunda o solo. E, através dela, ele faz da natureza inteira seu reino. Acho que essa frase exemplifica bem
o que ela quer dizer, né, com o mito da criação. O segundo mito veio, né, depois da criação, né, que Eva se tornou o pecado, Eva se torna o Adão, então ela é o crime, ela é a passagem do homem para o inferno, para o pecado. E então veio depois que ela foi expulsa, né, do paraíso, veio o quê? A menstruação e o parto, né, com dor. É o que se diz né, o castigo da mulher. Vejam só. Então, a menstruação, ela vai falar muito aqui do mito da menstruação em várias né, culturas, e inclusive no cristianismo, a mulher estaria maculada, né? E muitas. Tem várias tradições ali que a mulher não pode ser tocada. Na religião mesmo, no islamismo, inclusive, acho que ela é considerada impura enquanto ela tá, né, menstruada. Se o homem tem alguma relação sexual com ela naquele momento, disse que ele fica impuro ou que perde as forças. Então são vários mitos, né? Mistificando, né, a menstruação, tornando a mulher, né, impura. Tem um trecho que ela fala, inclusive, aqui, que repugna, né, o homem encontrar a essência da mãe, né, da mulher. É tanto que ele sempre, nessas crenças, nesses mitos, ele se afasta da mulher nesses momentos, né, que tem mais essa essência da mãe, né, da reprodução, que é quando ela está menstruada, quando ela está grávida e quando ela está amamentando. Então tem um mito muito forte de repugna desses momentos e que seria para o homem, né, se afastar da mulher. Depois ela vai falar do segundo e talvez um dos maiores mitos, né, da mulher, que é a virgindade, que ela fala que causa tanto medo quanto a fascinação, né? A fascinação que é aquela coisa através da propriedade, né? A mulher como propriedade do homem, da mesma forma que eu já li ali no início, né? Como ele fecunda a terra, ele fecunda a mulher. Tem aqui um misticismo sobre aquilo. Essa parte também né, de garantir que a mulher fosse virgem até o casamento, corria muito porque eles tinham o risco da herança, que eles não queriam correr o risco, obviamente, de ter um filho bastardo. Na parte do medo, a virgindade no início era uma coisa assim de muito poder da mulher. Algumas vezes, em algumas culturas, eles tiravam a virgindade da mulher com um pedaço de pau, alguma coisa, porque eles tinham uma teoria que também se tirava a força do homem, alguma coisa misturada com bruxaria, para vocês verem um grande misticismo que era declarado, né, sobre isso. Ou se não, em outras culturas também eram os mais velhos, que tipo os sacerdotes ou pajés ou coisa do tipo, que, né, defloravam a mulher antes do casamento para evitar estes, não sei lá, a perda da força ou sabe-se lá o quê. Eles diziam que os fluidos, né, da mulher eram muito poderosos e eles tinham medo disso. Essa parte da virgindade, ela tem um trecho que ela diz assim, que a maneira mais segura, né, de afirmar a posse de um bem é pedir que os outros usem. Então, muito declaradamente, né, a mulher vista como objeto, como a terra. Você não pode invadir, você não pode possuir, porque ela é minha, então aquela ali é o meu território. Então eu vou impedir, obviamente, que os outros o usem, porque é minha posse, é meu bem exclusivo. Então é através, né, ela fala muito aqui do casamento, é no patriarcado, né, no casamento, que a mulher se descobre, né, se vê propriedade, porque ela é, né, simplesmente isso. Ali nos primórdios, né, onde surge o patriarcado. E então, né, dentro desse mito da virgindade, né, e depois do cristianismo ter o mito da criação e Eva, e que daí a Eva se tornou o pecado, eles fizeram uma forma da redenção da mulher, né? Ou seja, a mulher pode ser as portas do céu ou pode ser as portas do inferno. Se ela for Eva, ela é as portas do inferno, mas se ela for a Virgem Maria, ela é a porta do céu. A Virgem Maria foi criada como uma espécie de redenção, né? Tipo, o mito da virgindade. Olha só, ela foi concebida virgem, ela não passou pelo pecado da carne. Ela concebeu Cristo,
né? Virgem pelo Espírito Santo, não foi conspurcada, ela não sofreu o pecado da carne. Né? Então, a mulher, para ser uma verdadeira mulher, né, e ter o reino dos céus e obter a redenção, ela tem que se assumir como outra, ela tem que ser submissa, ela tem que ser inferior. Uma das coisas mais fortes, né, é a Virgem Maria, quando ela se curva ao seu filho. Ela se curva ao homem, um homem inclusive mais novo do que ela. Ela renega a carne, o pecado da carne, e ela se sacrifica, ela é redentora, ela é mediadora. Então temos esses dois, né, contrapontos perpetuados pelo cristianismo, né, que é a Eva e a Virgem Maria. Ela fala aqui numa parte, né, se recusa a Maria o caráter de esposa, é para lhe exaltar mais puramente a mulher mãe, mas é somente aceitando o papel subordinado que lhe é designado que ela será glorificada, né? Eu sou a serva do Senhor, né? Pela primeira vez na história da humanidade, a mãe ajoelha-se diante do filho, reconhece livremente a própria inferioridade. É a suprema vitória masculina que se consuma no culto de Maria. É a reabilitação da mulher pela realização da sua derrota. Eu acho pessoalmente que, óbvio, né, cada pessoa pode ter a crença que quiser. O que eu acho perigoso é uma crença cega, porque a crença cega leva ao fanatismo, leva ao fundamentalismo, leva ao preconceito. E você aceitar cegamente algo que te oprime, sinceramente eu não acho algo saudável. Você pode crer no que você quiser, mas você tem que questionar, você tem que duvidar. Você não pode simplesmente aceitar ser oprimida. Eu acho que o cristianismo, né, a religião católica, quando se fala nisso, é inevitável para mim que seja muito forte, marcante, porque foi a religião na qual eu fui criada e da qual eu me afastei depois de começar a ler e a entender, a ler muito sobre religião, por que ela foi criada, como ela oprimia a mulher desde os primórdios. E hoje eu não tenho religião alguma. Óbvio que eu respeito todas as pessoas que têm religião. A única coisa que eu realmente acho é que você tem que questionar. Não dá pra você aceitar tudo que te falam, principalmente se é algo que te oprime. Outro mito, né, de que a gente sempre foi vítima e ainda é vítima hoje em dia, é o ideal de beleza feminina. De tempos em tempos vai mudando. A mulher tem que ser assim, a mulher tem que ser assado. Numa época tinha que usar espartilho, tinha que ser mais gordinha. Uma outra época hoje mais magrinha. Tem que ter um ideal e uma obrigação de ser. Ela fala muito aqui dos padrões, dos vestidos, dos sapatos, da maquiagem, dos adornos. É uma metamorfose, né, que transforma a mulher num ídolo, num ideal para os homens. Tem uma parte que ela fala aqui, que eu vou ler para vocês, que é muito interessante. A maquilagem e as joias também servem para a petrificação do corpo e do rosto. A função do adorno é muito complexa. Possui entre certos primitivos um caráter sagrado, mas seu papel mais habitual é completar a metamorfose da mulher em ídolo. Isso é algo que, desde sempre, nós somos, né, oprimidas por esse ideal, né, de uma sociedade em geral, que você tem que consumir isso, você tem que ser desse jeito, você tem que ser daquele outro jeito. E pelo machismo também, a tal da feminilidade. Né, você não é mulher, né, torna-se. Para você ser mulher, tem que seguir certos mandamentos, né? Certas coisas. Você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que... O tal do mito também de você ter a ternura e a mediação, você tem que estar terna, comedida, bem arrumada, feminina, blá 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 blá, ou você não é mulher, ou você não está dentro do ideal. Essa opressão existe, então, né, desde sempre em todas as culturas. Claro, né, as mulheres não podem envelhecer, porque senão elas são jogadas de lado, elas são feias e... Tem um trecho aqui muito bom que ela fala isso. Entretanto, aí está a primeira mentira, a primeira traição da mulher, a da própria vida que, embora assumindo as formas mais atraentes, é sempre habitada pelos fermentos da velhice e da morte. O próprio uso que o homem faz dela destrói suas virtudes mais preciosas.
Gasta pelas maternidades, ela perde sua atração erótica, mesmo estéril, bastam os anos para alterar-lhe os encantos. Enferma, feia, velha, a mulher causa horror. Isso, infelizmente, a gente vê que continua, não é? No segundo capítulo, ela vai falar de diversos escritores, como muitos deles viam as mulheres como, esse que eu já mencionei, né, as portas do inferno, né, que elas eram a porta do inferno. Outras eram, para outros, ela era a porta do céu, desde que, obviamente, como vassala, escravizada e se reconhecendo, né, como inferior. E para um deles, né, que era o Stendhal, que é o meu preferido aqui, que ele era um humanista e ele, a sua ideia era de ver a mulher como uma igual. Mas a maioria deles ou eram glorificando e santificando a mulher desde que ela, né, se considera inferior, ou glorificando e santificando a mãe, ou senão aquele ser inferior e que era as portas do pecado, as portas do inferno e que não se podia reconhecer nada. Então ela fala de vários escritores aqui, entre eles não conheço todos, Monterland, né, o D.A. Lawrence, o Claudel, o Breton e o Stendhal. Então ela vai falar de cada um deles, de como eles viam as mulheres e produziam isso, né, nos seus textos. Então é uma parte muito interessante. No terceiro capítulo, para concluir, ela fala de um desses grandes mitos, né, que a gente ouve desde sempre, desde que se conhece por gente, que é o tal do mistério feminino. Tem uma parte que ela fala aqui que eu acho que resume bem o que isso quer dizer. E primeiramente permite explicar sem dificuldades o que parece inexplicável, né, o mistério feminino. O homem que não compreende uma mulher sente-se feliz em substituir uma resistência objetiva a uma insuficiência subjetiva. Em vez de admitir sua ignorância, reconhece a presença de um mistério fora de si. É um álibi que lisonjeia a um tempo a preguiça e a vaidade, né, do homem. Ou seja, porque a mulher, diante do homem, o ser humano em si, ele tem um mistério. Para qualquer pessoa estranha, você pode ser misterioso, não porque é mulher e tudo se define. Quando eu não quero entender, quando eu não quero saber mais sobre essa pessoa, sobre a mulher, eles falam que é um mistério feminino. Eles não precisam entender, porque eles são, né, o ser humano. Nós somos o segundo sexo. Então, o mistério feminino acaba resumindo essa preguiça, né, e esse egocentrismo de sempre, né, que é criada a sociedade em torno do homem. Ela termina de uma forma otimista, como o Stendhal, por exemplo, que tem muitos homens, a gente sabe também hoje, que também querem, né, tem essa ideia de ter uma mulher como igual, respeitar a mulher como ser humano. Eu acho que mais do que nunca, depois de tanto desse caso ainda de estupro coletivo, não só aqui no Rio de Janeiro, como no Piauí, como na Índia, como em vários locais. Essa cultura, né, do machismo, do estupro, que se perpetua ao longo de décadas, né, tem que ser... a gente tem que lutar dia a dia, lutar na sua casa, lutar na sua comunidade, no seu emprego, lutar contra. E, sinceramente, para entender de onde tudo isso vem, e ter base, né, para lutar contra isso. Como eu já disse e repito, se você tem acesso, leia O Segundo Sexo. Ela termina de uma forma otimista, eu vou ler 2 trechos aqui para vocês. Reconhecer um ser humano na mulher não é empobrecer a experiência do homem. Esta nada perderia de sua diversidade, de sua riqueza, de sua intensidade, se assumisse em sua intersubjetividade. Recusar os mitos não é destruir toda a relação dramática entre os sexos, é respeitar. E a última frase dessa parte, né, dos mitos, ela diz assim: então ela será plenamente um ser humano quando se quebrar a escravidão infinita da mulher, quando ela viver por ela e para ela. O homem, até hoje, abominável, tendo lhe dado a alforria. Isso é possível e eu acho que mais do que nunca
A gente precisa lutar, conversar com os nossos companheiros, né? Marido, namorado, pais. A gente pode fazer uma sociedade diferente. A gente pode começar ali na criança, criando pessoas, né? Seres humanos e não gêneros. Ensinar a respeitar, acima de tudo, e não ensinar, né, as meninas a temerem, a terem que se salvaguardar, né? Ter medo dos homens, como eu fui ensinada e como eu sei que muitas de vocês que estão assistindo foram. A gente tem que acreditar mesmo que essa luta pelo feminismo vale a pena. Vale porque é uma luta antiga. Começou aí, veio com a Simone, mas antes dela já tiveram várias. Né? Vários dos nossos direitos no emprego, o voto, entre outros, nós temos hoje porque um dia várias dessas mulheres incríveis, dessas feministas se levantaram e lutaram por isso. E a gente precisa desse feminismo, a gente precisa continuar lutando por isso. A gente pode plantar essa sementinha, a gente pode começar a fazer uma sociedade diferente. Comece aí na sua casa, no seu trabalho. É necessário, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. E os homens, né? O meu marido, eu sempre tento trago comigo também. Óbvio que os homens também podem ser feministas, eles podem apoiar essa causa. Claro que eles não serão protagonistas, mas como os nossos companheiros, eles podem e devem apoiar essa causa, devem ser feministas também. Como diz a Chimamanda, né? Sejamos todos feministas. E nunca esquecer, né? Como a Simone já dizia, que quando surge uma crise, uma guerra, qualquer problema, os primeiros direitos que são atacados são os das minorias. E infelizmente, apesar de nós sermos maioria numérica, nós somos minoria em opressão e dominação. Eles nos usam como moeda de troca, como chantagem, como dominação e opressão. E a gente precisa sempre se levantar contra isso, sempre questionar, jamais aceitar algo, uma doutrina, uma lei que te oprima. A gente precisa lutar contra, a gente precisa se impor por respeito. Como eu digo, tenho dito em todos os locais, tenho dito nas redes sociais, tenho dito aqui. O feminismo é a luta pela igualdade. Nós estamos dizendo aqui que as mulheres são superiores aos homens, não. Nós queremos ser vistas como iguais. Nós queremos ter respeito. Nós queremos poder não ter medo. A gente quer poder andar pelas ruas sem medo. Então, se você tem acesso, leia. E a gente termina aqui o primeiro volume do Segundo Sexo. Pro próximo, né? Próximo vídeo, agora eu vou começar lendo, não comecei ainda. É a primeira parte do segundo volume. Tem uma pequena introdução e tem a primeira parte aqui que é formação. Então, o próximo vídeo do projeto Lendo Segundo Sexo vai ser sobre isso. Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham um ótimo final de semana e a gente se vê logo no próximo vídeo, certo? Beijo pra vocês, tchau, tchau.